Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Eu sempre vou numerando ali, são 214 edições já, mais de 4 anos e meio no ar, né? A gente pode falar dessa forma, sempre trazendo a boa informação, entrevistas, a maioria delas, né, com pessoas do nosso dia a dia, que a gente conhece aqui da cidade de Anápolis, eventualmente a gente traz convidados de fora, mas sempre trazendo a boa informação. Essa convidada de hoje já teve aqui outras 2 oportunidades, se eu não estou enganado, doutora Raide Boaventura. Ela é psicóloga e, é claro, vai bater esse papo com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda mais uma vez, Raide. Obrigada, Guilherme, por estar me recepcionando novamente, né? Para a gente falar sobre um tema que está abrangendo já a psicologia, que é a neuropsicologia, né? Opa, então vamos começar com a pergunta básica, né? O que seria a neuropsicologia? Muita gente fala da psicologia, mas a neuropsicologia, para muita gente, é novidade. Bom, a neuropsicologia, ela é uma ciência aplicada da psicologia e da neurologia, né? E ela estuda o quê? Ela estuda as funções cerebrais e o comportamento humano, né? E qual o objetivo dela? O objetivo dela é avaliar o comportamento do paciente juntamente com alguma disfunção cerebral, e ela é efetuada através de avaliações e intervenções neuropsicológicas. Sim, mas em relação à formação, tem alguma coisa diferente? Eu já até adianto a pergunta. Existe uma diferença entre, por exemplo, o psicólogo e o neuropsicólogo? Ou o psicólogo ele pode atuar como neuropsicólogo? Não, o psicólogo ele tem que ter, né, para ser neuropsicólogo. Vamos começar na psicologia. Sim. A psicologia, ela é uma ciência que ela estuda, que ela avalia o comportamento humano, as emoções, o funcionamento cognitivo, né? Então, ela intervém nessa situação das funções fisiológicas, emocionais e comportamentais do indivíduo. Sim. E a neuropsicologia e a psicologia, ela tem vários ramos. Um ramo dela é a neuropsicologia. E a neuropsicologia, o que ela faz? O que ela é especializada? Ela é especializada no diagnóstico da questão e avaliação desses distúrbios cerebrais, na questão do comportamento, na questão da emoção, e isso ela avalia para a gente estar fazendo uma intervenção melhor. Então, esse seria um dos papéis, digamos assim, importantes da neuropsicologia em relação à psicologia. Sim, a neuropsicologia, ela é assim, como que eu vou falar para você? Ela capacita a psicologia, ela faz o quê? Ela avalia para a psicologia intervir naquela situação. Por exemplo, na questão do transtorno do espectro autista, que está sendo muito, né? Está tendo muitas, como se diz agora, diagnósticos do transtorno do espectro autista. Para ver esse diagnóstico, ele deverá passar primeiro por uma avaliação neuropsicológica. Sim. Somente o psicólogo? Somente com um psicólogo especializado em neuropsicologia. Sim. Essa especialização, ela é feita lá no Conselho Federal de Psicologia. Sim, então ela vai além do curso. Sim, ela é uma especialização. Sim, ela vai além, né? E tem muitos atuando nessa área aqui em Anápolis, ela é mais recente. Eu falo porque de ouvir falar a gente sempre, né? Puxa vida, é novidade para o meu ouvido. Tem muita gente atuando nessa área já? A neuropsicologia, ela vem do século XX agora, né? Então, ela veio com Lúria. Então, o que acontece? Há vários neuropsicólogos, mas igualzinho eu falei, para você ver se ela é habilitada ou não, ela tem que estar ela tem que estar especializando em neuropsicologia ou ela ser neuropsicóloga. Quando a gente tira no Conselho Federal de Psicologia o nosso CRP, é necessário com que ele haja, né? Eu quero saber como que eu posso encontrar um neuropsicólogo. Aí ele vai colocar no CRP psicólogo e neuropsicólogo. Muita gente, e eu acho que até na última vez que você esteve aqui, a gente falava, muita gente confunde até onde vai o papel do psicólogo ou o psiquiatra.
O neuropsicólogo se encaixa mais ou menos no meio do caminho ali ou não? O neuropsicólogo é, como se diz, um intermediário. Porque ele vai ajudar na questão do medicamentosas e na questão do tratamento necessário. Sim, mas ele pode receitar também ou não? Não, o neuropsicólogo, só quem realmente mexe com as questões medicamentosas, somente o psiquiatra. Só psiquiatra. Só psiquiatra. Psicólogo e neuropsicólogo não tem essa função. Sim, mas alguma indicação de que, né, seja necessário encaminhamento? Sim, aí o psicólogo e o neuropsicólogo, tanto é que o neuropsicólogo, qual que é a atuação dele? A atuação do neuropsicólogo, o papel do neuropsicólogo é qual? É fazer a avaliação e, através dessa avaliação, ele vai fazer o encaminhamento para as equipes multiprofissionais da saúde. Então, por exemplo, se a avaliação lá deu um problema de dificuldade da apraxia, que é da fono, então eu posso encaminhar o paciente para a fonoaudiologia. Se ele tiver com a questão da coordenação fina, né, que a gente fala, da psicomotricidade, essas situações, aí a gente vai encaminhá-lo para como se diz, para uma profissional para fazer aquela execução. Então, ele já tem um planejamento. Então, a avaliação neuropsicológica ajuda também nessa questão de a gente encaminhar, porque muitos pais, eles estão o quê? Eles estão cansados já de procurar um tratamento correto para o filho. Então, através da avaliação neuropsicológica, a gente já vai ver o que realmente está acontecendo com aquele paciente e já, como se diz, já encaminha para um profissional correto. Mas em relação até o dia a dia, alguns sinais podem aparecer que os pais podem ficar atentos. Eu estava vendo você falar a questão da psicomotricidade, e eu vou lembrar aqui, em relação a outra questão interessante, a escrita. A gente tinha tempos passados, na minha época, não da rádio, tá bom? Não, eu também. Caderninho de é necessário. Pode ser um indicativo ali, que mesmo tendo aquelas limitações, puxa vida, o menino vai lá e sim, volta. Pode ser alguma coisa ou eu tô assim, divagando? Não, existe, né? No diagnóstico que a gente tem o CID-10 e o DSM-5, eles trazem alguns transtornos referentes aos transtornos de aprendizagem. E um transtorno de aprendizagem que existe é esse de desortografia, que a gente tem que olhar também e averiguar. O nome correto é esse, então, desortografia. Então, a gente tem que estar avaliando, porque tem o discalculia, que muitas crianças não conseguem fazer cálculos, têm dificuldade, né? E isso a questão pode estar afligindo na questão da disfunção cerebral ou algum transtorno, alguma coisa que necessita do medicamento, porque a disfunção cerebral, muitas das vezes, ela é necessária, ou o medicamento ou a reabilitação, reabilitar aquele paciente para aquela situação. Então, o papel do neuropsicólogo é esse também, da questão da reabilitação. E por outro lado, aqui, a gente está falando, de repente, a criança não tem aquela caligrafia boa. E aquele que capricha tanto que qualquer imperfeição para ele fica ruim também. Eu ia para essa linha aqui, eu praticamente ficava desenhando, letras e mais letras, ele pensa aquela fotografia perfeita. Aí é necessário a intervenção psicológica, porque já é aquela situação do excesso, né? Tudo que é o excesso seu, você não pode descuidar daquilo ali. Então, aí, tá vendo? Uma intervenção, aí a gente já vai colocar você para onde? Para o psicólogo. Para o psicólogo tirar essa questão desse toque. Esse perfeccionismo. O perfeccionismo, a gente fala um toque, né? Desse toque que a gente até fala, esse exagero, né? Eu vou lembrar das minhas professoras, eu tinha assim, ali na Escola Paroquial de Santana, falava da orelha de burro. Se você tiver a orelha de burro aqui, tem que ser fixe, né? Caderno manchado, nossa, eu estava em pânico com aquilo. E aí a gente tem essa situação. Então, a questão é a intervenção psicológica, tá vendo? Eu precisava da intervenção, da intervenção atrás, psicológica, né? Lá atrás. Agora é tarde, agora não perdi. Isso é verdade. Mas, indo além disso, é claro, os pais são os primeiros observadores daquele dia a dia. Sim. Sem dúvida nenhuma. É claro, tem professores, tem coleguinhas ali. E a gente vê também, e eu sempre lembrando do passado aqui, porque eu estou viajando aqui agora, lembrando de um amigo meu que ele era muito inteligente, mas tudo que a gente fazia, ele pegava e desmanchava.
A gente tinha as brincadeiras com as pecinhas lá de madeira. Puxa vida, o passarinho tá perfeito aqui. Ele vinha correndo e derrubava tudo. E a mãe dele era dona do colégio, inclusive. Mas eu vou omitir o nome aqui. E para essa criança que é muito agitada, esse transtorno, essa agitação também, como que faz para enquadrar isso? Também através da neuropsicologia? Pois é, através da neuropsicologia. Então, a avaliação neuropsicológica também, ela vai, quando a gente pode solicitar, né, o andamento da neuropsicologia. Quando nós percebemos a dificuldade de aprendizagem, transtornos as hipóteses que nós falamos dos transtornos de déficit de atenção com hiperatividade, que pode ser o caso, né? Eu tenho certeza absoluta que era o caso. Então, assim, aí a gente tem que estar averiguando esses casos. Então, o que acontece? A avaliação neuropsicológica, ela é utilizada para isso, para falar, não, o seu filho tem essa situação, aí vai encaminhar para outros profissionais da área da saúde, a qual vai trabalhar naquela disfunção que o paciente tem. Às vezes o problema pode estar nos pais também, de repente não corrigir. Sim, a questão muitas das vezes é por isso que a gente fala. Muitas das vezes ele pode ter igual a gente fala, a avaliação neuropsicológica ela vai falar a respeito de comportamentos. E isso envolve o núcleo familiar? Sim, muitas das vezes a questão, o paciente não tem nenhuma disfunção cerebral, né? Não, nenhuma lesão cerebral, mas acarreta que o comportamento dele está isso. O comportamento é esse, então nós vamos encaminhá-lo para a psicologia para quebrar esses comportamentos indesejáveis. Sim, mas e os pais às vezes são reticentes? Você já pegou esse tipo de situação e fala, mas peraí, eu estou querendo me tratar? Porque às vezes o pai tinha esse problema lá atrás, não foi tratado, igual eu aqui, né? Enfim, existe a mesma coisa do filho, ou sendo muito rigoroso, ou às vezes sendo muito relapso na criação. Mas a questão, Guilherme, igualzinho a gente fala, é necessário a questão da intervenção psicológica em todos os aspectos. Se perceber que existe um exagero na questão da educação da criança... O rigoroso demais também não é legal. Né? Aí a questão é dos pais também estarem fazendo um acompanhamento terapêutico, que a gente fala que é o da intervenção psicológica. E até em relação à transferência disso, de repente eu tive uma criação muito rigorosa, eu vou transferir isso para os meus filhos. Ou então ela foi tão rigorosa que eu não quero isso para os meus filhos, eu vou ser mais relaxado. Tem muito desses caminhos também? É perceptível isso? Sim, acontece a questão que a gente fala isso ocorre a questão tudo que nós aprendemos, nós passamos, seja conscientemente ou inconscientemente. Então, isso é uma forma de aprendizagem. Então, a questão do neuropsicológico é ver o desenvolvimento. A neuropsicologia infantil, o que ela vem trazer para nós? A neuropsicologia infantil, ela é minuciosa, o estudo é minucioso por causa disso, que a gente vai ver o desenvolvimento da criança, tanto na questão neurológica, quanto emocional, quanto comportamental. Então, isso que a gente vai perceber na criança. E o adulto? Porque a gente falou aqui até agora de criança, mas e o adulto? E muitas vezes é mais difícil para o adulto admitir alguma falha. A gente sabe que questões médicas são sempre complicadas e sempre dizemos aqui que a mulher vai com muito mais facilidade procurar auxílio. O homem é complicado. Em relação ao tratamento de adultos, quanto é o momento ali de pedir ajuda? A gente teve tantos traumas recentes em relação à Covid, tanta gente que morreu, enfim, tantos problemas econômicos, psicológicos, ou seja, foi um verdadeiro furacão. E, por consequência, evidentemente, as pessoas não saem lisas desse processo. Né? E quando pode surgir um sinal ali que a pessoa deva procurar? Irritadiça no trânsito, com as pessoas, quais seriam os sinais mais evidentes? A questão a questão que a gente percebe-se mais é a questão da irritabilidade, né? A questão da irritabilidade, do Essa é mais choro, visível, né? Do choro também, muito vezes, emotivo, às né? vezes sem motivo, às vezes por motivo, mas sem acesso. Choro excessivo, então nós devemos procurar, esse adulto deve procurar para ver alguma coisa. Muitas das vezes, igualzinho a gente fala, há necessidade de medicamento e há necessidade somente de uma terapia, de conversar, de ter essa terapia cognitiva comportamental que a gente utiliza. Terapia cognitiva comportamental, ela vai falar a respeito ela trabalha, né, as emoções e o comportamento do paciente, seja criança, seja adulto, jovem ou seja adulto. Sim, e existe assim um limite de sessões, de tempo de tratamento ou nada Sim, definido? diferencia, né? A questão da psicologia com a neuropsicologia diferencia. A questão da avaliação neuropsicológica, ela é trabalhada como? A neuropsicologia, quando ela é procurada, é efetuada, né?
a anamnese, que a gente chama, que são os históricos, a observação da vida da criança, do adolescente ou do adulto. E ela, no mínimo, são 2 sessões. Depois, nós vamos fazer a aplicação de testes, porque a avaliação neuropsicólogo, ele trabalha com testes, né? Então, o que a gente vai avaliar? Vai trabalhar os testes na questão do desenvolvimento. Então, nós vamos aferir a inteligência, nós vamos aferir a memória, nós vamos aferir a atenção perceptiva. Então, isso tudo a gente vai estar nos testes. E essas sessões duram de 5 a 6 sessões. Além, vai haver outras sessões que nós fazemos observações, que podem ser observações tanto na escola quanto no ambiente que a gente fala familiar, né? Isso pode haver, o neuropsicólogo pode pedir uma avaliação nessa. E depois vai vir a que a gente fala a entrega e a explicação do laudo, a explicação dos resultados dos testes. E aí a gente chama essa situação de laudo. Então, nós damos laudo, né, para a mãe levar e encaminha esse laudo para os outros profissionais. Porque a gente fala de outros profissionais, aí sempre vem à minha mente a importância do acompanhamento psicológico nas escolas. Sim. Coisa que lá para trás não tinha, não era usual, enfim, não tinha. Mas é muito importante porque a gente fala aqui da questão de família, mas muitas vezes a criança passa mais tempo fora daquele ambiente familiar, do núcleo familiar. É claro, houve exceção da pandemia, essa coisa toda, mas das condições normais. Então, passa muito mais tempo, às vezes, com a tia, né, vamos falar assim, do que com a família. Então, é importante perceber sinais também a partir da escola, né? Sim, a questão, tanto a psicologia quanto a neuropsicologia, tem algumas intervenções que nós fazemos para a escola, nós pedimos para a escola. E, a partir daí, ela pode também nos ajudar, nos auxiliar no diagnóstico, para dar um diagnóstico preciso. E em relação até esses exames, é claro, os pais vão acompanhando as crianças, mas na hora específica do exame, a criança ela fica sozinha, ou desses testes que a gente fala, ou o pai, a mãe estão acompanhando ali? Não, na questão da anamnese, nós fazemos a anamnese com os pais. Sim. No momento em que nós vamos fazer a aplicação do teste, o ambiente terapêutico é totalmente diferente. O ambiente terapêutico é somente o examinando, que é o paciente. Vamos colocar assim, seria mal comparando se tivesse um ambiente escolar. O pai e a mãe não estão ali no ambiente da escola o tempo todo, né? Sim, vai ser só o psicólogo, como se diz, o neuropsicólogo e a criança. Mesma coisa com o adulto, mesma coisa com o adolescente. E alguns desses... Bom, é claro, há diferenciação para crianças, adultos, cada um na sua fase. Mas é uma coisa muito comum também, o Rádio, eu vou até te perguntar, não sei se ainda é comum, chamados testes de QI. Porque às vezes a criança tem um problema, ou às vezes o pai também julga a criança um superdotado. O teste de QI ele ainda vale? Ele ainda está em voga? O teste de QI é esse, né? Por isso que existe o neuropsicólogo. É a testagem das avaliações de QI. Então, continua consciente de inteligência, então? Sim, aí por isso que o que muda é a questão da especialidade, né? O neuropsicólogo vai ficar por fazer somente essas avaliações de QI, né, de questão de emoções, né? Então, isso tudo é avaliado pelo neuropsicólogo. Bom, aí a gente de repente tem uma pessoa ali que no teste de QI ela tem índices altíssimos, mas a inteligência emocional baixa. Aí vai a questão, aí é a função do neuropsicólogo levá-lo, encaminhá-lo para a questão do tratamento psicológico. E coincide ou é raro a pessoa ter um QI altíssimo, a inteligência emocional também, aquele equilíbrio para, às vezes, até usufruir de um QI tão altíssimo, e não por acaso a gente tem gêneros na história da humanidade, alguns são reclusos, outros não, uns não se importam com o fator econômico, outros tanto, mas é comum equilibrar ali inteligência emocional e aquela inteligência do teste de QI, puxa vida, esse cara é um gênio, ele sabe tudo, mas é desequilibrado emocionalmente, tem como procurar esse equilíbrio? Sim, e aí vai adentrar, né? Aí a gente vai para o outro ramo da psicologia, que é assim,
é cada um especializado. Sim. A gente fala da terapia cognitiva comportamental. Ela vai ajudar a trabalhar a resolução dos problemas. Muitas das vezes a pessoa não tem um QI, a inteligência muito avançada. Ou seja, ela resolve qualquer problema matemático fantástico, mas em uma Sim, mas situação do na dia a dia, ela vida não dá conta. dela ela já trava. Então aí a gente consegue, com outras técnicas que tem a terapia cognitiva comportamental, a gente consegue colocar esse paciente no equilíbrio. Porque o tal desequilíbrio, ele causa muitos transtornos. Sim. Sem dúvida nenhuma. Não só para a própria pessoa que vive aquele dilema, em casa também da mesma forma. Porque tem os transtornos obsessivos também. Sim. Ele estava falando de toque, agora há pouco, puxa vida, esse microfone tem que ficar aqui, ele não pode ficar ali. É uma coisa interessante. Tem que ficar em paralelo. E no seu dia a dia, dá para observar assim, a pessoa, as primeiras conversas, se ela vai para um lado, se ela tende para o outro, ou não, pela sua experiência profissional também? Sim, a gente já na primeira, como se diz, na anamnese, a gente já tem as hipóteses, né? Sim. É por isso que a gente fala, né, como profissional, eu não gosto muito na questão da terapia online, eu não gosto, porque... O presencial ainda é fundamental, né? Sim, porque eu, com conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu falo que o corpo fala. Se você não quer me falar alguma coisa, o seu corpo está falando para mim. Então, eu já observo, além da sua fala, eu observo o seu comportamento, eu observo o seu jeito. Então, muitas das vezes você pode estar me passando aqui uma pessoa ser tranquila, mas está com o pezinho aqui, ó. Então, você tem um pouquinho de ansiedade, querendo ou não, você tem. Sim. Então, a gente tem que ver aonde que a gente pode estar melhorando esse aspecto seu. E em relação à rotina do dia a dia, a gente, é claro, para tudo, né? Para a saúde física, mental, é o quê? Ter uma boa alimentação, o sono é fundamental nesse processo também de renovação, né, do dia a dia. Então, quais são essas dicas que vão além da questão que pode chegar até medicamentos, mas para quem está vendo aqui, o dia a dia, de tentar conter os impulsos que às vezes a gente tem, né, em relação aos inúmeros problemas que a gente citou aqui, seja no dia a dia, relacionamentos, questão econômica, emprego, enfim. Qual a dica que você dá para quem está acompanhando agora? Nessa questão que você está falando da rotina, né? Que você está vendo que o mundo está te sugando, a gente pede para que haja uma intervenção psicológica. Porque no tratamento psicológico, ele vai para onde? O tratamento psicológico vai trabalhar essas situações, na questão de você ter compulsão, na questão da insônia. Existe uma técnica que a gente trabalha, que é a educação do sono, higienização do sono, que a gente chama. Higienização do sono, que é um trabalho a qual o psicólogo clínico trabalha com isso. Sim, e aqueles exames que são feitos, se a pessoa ali já tem apneia, tá roncando, faz tudo parte de um processo? Faz tudo parte de um processo. A partir da questão, assim, a neuropsicologia, ela vai trabalhar a questão das lesões cerebrais, então é do neurológico com o psicológico. Agora, essas questões da apneia e situação vai trabalhar com a questão também de trazer outros profissionais adentrarem nesse aspecto e encaminhar para a questão da psicologia. Em relação até à equipe multiprofissional, que a gente sempre fala, multidisciplinar, qual seria ali o entorno adequado? A questão da equipe multidisciplinar, quais profissionais que fazem parte dessa equipe? Nós falamos na questão da equipe multidisciplinar, na questão do espectro autista. Vamos colocar um exemplo. Vamos colocar esse exemplo. Fez avaliação neuropsicológica, então nós encaminhamos muitas das vezes para fonoaudiologia, para terapeuta ocupacional, para psicólogos, né, para neuropediatra que necessita de medicamentos, para nutricionistas, porque muitas das vezes a questão do espectro autista, ele está interligado na questão da alimentação. Às vezes com recompensas de... Sim, a irritabilidade de um autista pode ter ocasionado na questão da alimentação. Porque muitos dos autistas, ele tem a questão da intolerância à lactose, né, e as mães não sabem disso. Sim. Então, aí é necessário a introdução de um alimento sem lactose,
né? É igualzinho do transtorno do TDAH. O açúcar faz com que ele acelere o metabolismo, e por isso que ele fica hiperativo daquele jeito. Sim, às vezes o nutricionista ele pode... Sim, a nutricionista pode estar adequando, planejando Sim. a vida daquele paciente. E até em relação à questão do espectro autista, o que a gente via muito, hoje menos, mas ainda tem, de negação dos pais em relação àquela situação, e filhos que vivem confinados. A verdade é essa, infelizmente, isso é muito triste. Como quebrar isso? Porque é difícil, evidentemente, para os pais, não deve ser uma... Sim, a aceitação, esse processo de aceitação. O problema quando nós damos o diagnóstico é a reação dos pais é muito difícil, porque ela vai falar assim, vou mudar minha rotina. Porque o espectro autista, o autista, ele muda a rotina, né? Porque ele tem os cuidados, o autista ele tem que viver ele é metódico, ele tem uma rotina a ser feita. Sim. Então o pai vai ter que começar a fazer rotinas desde da infância até a vida adulta. Você adaptar a vida daquela criança, sim. Então muitas das vezes a questão é complicada, a mãe perde controle, porque querendo ou não ele se irrita facilmente. Então a gente tem que, como se diz, adentrar no campo do ser o autista, né? Nós temos dentro daquele espectro mesmo. Sim, né? nós temos que adentrar no rumo dele, né? Então existe o autismo, ele tem o quê? Ele tem níveis, né? Tem pessoas, o autismo leve, moderado e o grave. O grave são essas situações que nós devemos adentrar, ver como que nós devemos chegar no campo dele. Muitas das vezes a questão há autistas hipersensíveis, auditivos, na questão da hipersensibilidade de pegar, né? Então, isso tudo é trabalhado com o quê? Com a questão do psicológico, da fono, da terapia ocupacional. Então, esses profissionais, eles conseguem trabalhar, tirar essa, como se diz, muitos têm aquela situação de rejeição. Então, a gente começa já a amenizar aquilo ali conforme o ambiente. Então, a gente vai modelando, modelar o comportamento. A gente começa a modelar a criança. E até em relação a essa questão que a Rádio falou, de sons, barulhos, podem irritar muito, sim. Tem uma lei que ela foi posta aí de que foguetes eles podem iluminar, mas não fazer barulho. A gente teve recentemente a final da Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras, que a gente mais viu foram foguetes. Porque todo mundo relaciona sempre com os animaizinhos, os cãezinhos, eles ficam irritados, mas a gente esquece das crianças. E muita gente pega e solta, e de fato não está nem aí. Então, fica aqui até um recado para as autoridades: se existe a lei, se faça cumprir. Se for os últimos estoques, tudo bem, que seja. Mas que a partir daí não haja esse tipo de coisa. Né? Eu acho que não há necessidade, né? Tem muita incompreensão também das pessoas que não vivem aquele problema, que não sabem o transtorno que causa aquilo ali para a criança que está, né? Sim, muitas das vezes a gente fala, a irritabilidade, como se diz, desregular, a gente desregula o comportamento da pessoa através de uns comportamentos pequenos. Por exemplo, se irrita até as pessoas, entre aspas, né, que não estão no espectro autista, você imagina a criança ali que de repente não sabe nada. Muitas das vezes isso gera já um transtorno para a própria criança e para a própria família, né? Sim, então fica o recado aí. Quer comemorar, comemore, mas com parcimônia. Acho que isso que é importante no dia a dia, você ter a exata noção que seu direito vai, né, até onde começa o outro, né? Sim, igualzinho, Guilherme, interessante que você trouxe isso, é igualzinho a questão, o neuropsicológico ajuda também as mães na questão da escola. Muitas questões, por exemplo, o meu filho tem altas habilidades, então a questão, com o teste, com o diagnóstico preciso, a mãe pode recorrer através da Secretaria da Educação e de outros, pedir muitas das vezes, essas crianças têm direito na escola. Por exemplo, na questão do TDAH, do déficit de atenção de hiperatividade, existem normas na escola que deve ter um auxiliar para estar ajudando ele. Para ter esse acompanhamento. Para ter o acompanhamento.
E esse desenvolvimento ele é notável a partir do momento que se tenha esse acompanhamento? Sim, na questão quando comprova, quando tem avaliação neuropsicológica e saiu aquele diagnóstico, a mãe pode pedir, tanto na questão já fazer os recursos adequados, que é procurar os especialistas corretos. Também né? acho que deve ter Secretaria de Educação. Sim, na Secretaria da Educação. Sim, na Secretaria da Educação levar o laudo e já pedir para ter esse direito. Porque a gente via muitas escolas barrando, não. Aqui não dá, às vezes até segunda situação é 7 vagas, não tem, a gente até queria, mas não tem vaga, não temos quem acompanhe. E acontece muito, infelizmente. Tanto é que aqui em Anápolis tem 2 escolas que eu sei que trabalham na questão desses transtornos. Por quê? Essas crianças, elas não conseguem o teórico. Elas não conseguem assimilar. Sim. Então, o que acontece? O assimilar dela é a prática. Então, a escola adaptou, né? A questão, assim, de fazer a prática. Na prática, eles conseguem estar aprendendo aquilo ali. E até também, eu diria que vai além da compreensão e da tolerância dos colegas que estão ali, de compreender diferenças também. Sim. Eu acho que contribui e muito para a evolução dessas próprias crianças como adultos mais tolerantes no futuro. Sim, né? Mas a questão é essa, tem que, como se diz, o aprendizado vem da onde? Desde criança. Então, a questão é essa. Então, nós temos que ver o desenvolvimento dessa criança. A gente está falando de desenvolvimento, falando do espectro autista. Em relação à síndrome de Down. Síndrome de Down também é relevante. A neuropsicologia também. Também ela avalia. Então, como que a gente solicita? Quando solicitar a neuropsicologia? A neuropsicologia ela é solicitada na questão das dificuldades de aprendizagem. Muitas das vezes essa dificuldade de aprendizagem é até necessário uma psicopedagogia. Né? Então, na dificuldade de aprendizagem, na questão do transtorno de déficit de atenção, porque o déficit de atenção também é necessário com que haja a equipe da psiquiatria, porque existe um medicamento que regula para a pessoa ter o foco ali. Então, ela necessita desse medicamento para se focar. Né? Então, isso é necessário. A do espectro autista, a dessas que eu falei, da descalculia, muitas das vezes a pessoa sabe ir para o local, mas se você fala assim, é rua tal, a pessoa não sabe localização, não sabe coordenação, por exemplo, eu estou no leste, oeste, ela fica perdida. Situação espacial mesmo. Sim, isso aí também é uma dificuldade a qual há necessidade de um tratamento. E outra coisa, eu estou aqui o tempo todo aqui mexendo para lá e para cá. O que a gente mais vê hoje são crianças, o tempo todo, a mãozinha nem cabe direitinho, mas está ali. Sim. E mexendo. Até que ponto, é claro, tem tudo de bom, mas tem muita coisa também que pode ser prejudicial, de repente inserir a criança naquele mundinho e achar que o mundo é aquilo ali também. A gente tem que ficar atento. Muitas das vezes, como se diz, muitas das vezes a criança não tem, como se diz, o diagnóstico de espectro autista, mas muitas das vezes o comportamento dele pode ser um comportamento autista. Fica aparecendo. Né? É igualzinho a birra e o transtorno opositor, desafiador. A birra eu sei muito bem o que é, mas esse transtorno opositor, o que seria? O transtorno neurótico que a gente chama é o quê? É a criança ter aquela vontade de fazer o que você fala que é errado para mim. Lembrei da minha esposa agora. Ela falava assim, se tomar leite e comer manga, morre. Ela fala, opa, vou desafiar. Vou desafiar. Aí, o transtorno. Pois é, aí, não é transtorno, mas é uma coisa desafiadora. Então, mesmo o pai e a mãe alertando, não faça. Não faz, ele faz. Então, é um transtorno que vem com a idade, a qual a gente tem que tomar cuidado para não ficar, como se diz, virar transtorno. Tudo essas situações, ela vem do ciclo vital nosso, mas a gente tem que tomar cuidado para não virar um transtorno. Por exemplo, a ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas o meio faz com que nós sejamos ansiosos excessos. E essa excessividade de ansiedade, ela ocasiona o quê? Ela vem acarretar vários transtornos, tanto psicológicos, emocionais, quanto corporais, que é a questão de a adrenalina, porque o cérebro vai introjetar várias substâncias ali na questão da ansiedade.
né? Então, ela vai trazendo também sintomas biológicos, fisiológicos que está acarretando. Então, o que a psicologia faz? A neuropsicologia faz? Ela vai avaliar o quê? Ela avalia a neuro, né, que a gente fala assim, a psicobiologia, fisiobiológico. Que trava a língua isso. Porque ainda está faltando o social, né? Psicossociobiológico. Porque ela vai ver tudo. Então, ela vai ver o emocional, ela vai ver o ambiente, ela vai trabalhar o comportamento da pessoa e ainda se ela tem alguma disfunção cerebral. Porque o que a gente vê muito, e sempre vem à mente, o trânsito. A pessoa gentil no dia a dia, um tratamento ali, né, uma coisa tranquila. Entrou dentro do carro, aí é tal e qual aquele desenho do Pateta, o desenho antigo lá, que vira um monstro ao volante. Por que acontece isso? Vejo muito também jogo de futebol. Pessoas afáveis no dia a dia, mas uma gentileza, colocou a bola de futebol, ele vai jogar, vira um monstrinho. E agride, briga, enfim, quebra a perna dos outros. Enfim, por que acontece? A pessoa está ali tranquila, mas muda para um outro meio e transforma-se totalmente. Porque a questão nós falamos, nós temos que ter sabermos equilibrar. Nós temos que ter o controle, nós devemos saber nos autocontrolar. Então, a questão dali é o quê? Ele coloca a agressividade dele para fora. E aí ele não tem o controle de como colocar aquela agressividade. Muitas das vezes a gente até fala assim, por que os psicólogos mandam a pessoa fazer exercício físico? Por causa disso. Para extravasar essas tensões, muitas das vezes na natação, muitas das vezes na musculação, e até mesmo quando a gente vê que a pessoa tem esse impulso, nós falamos, não, vai para o boxe. Porque lá ela joga as energias dela. As empresas japonesas usavam muito isso, né? Colocavam aqueles sacos. O trabalhador vai começar o trabalho, mas antes vai descarregar aqui. Vai lá, soca aqui até... Sim. Porque é igualzinho, tudo é gerado... Não é maluco por conta disso, porque muita gente fala... Não é maluco. Não. Muitas das vezes tem coisas assim que a gente fala, que a pessoa fala assim, meu Deus, a psicóloga é mais doida do que a gente. Olha o que ela recomendou para mim, vê se pode, o que a Raid está me recomendando aqui. Fala assim, meu Deus, eu já ouvi isso. Você não acredita? Ixi, assim, passando no corredor, meu Deus, a psicóloga é mais doida do que essa Raid é cuidado com ela. Tem. Aí, por quê? Porque nós fazemos, o trabalho que nós fazemos, as técnicas que nós utilizamos, é somente necessário para isso, para ela parar com os pensamentos. Muitas das vezes ela coloca um pensamento, mas eu queria matar aquela pessoa. Quer matar? Então, peraí. Você não vai fazer aquilo. O pensamento vem, né? Tem um pensamento? Tem. Mas peraí, você vai parar e pensar, por que eu quero matar? Qual o motivo? Por que eu vou fechar aqui no trânsito? Por que eu vou quebrar a perna do outro qual futebol? O motivo que eu estou fazendo isso? Vai acarretar em mim? Não, vai prejudicar a minha vida. Então, as pessoas estão parando disso. As pessoas estão vivendo a rotina diária e esquecendo de se perceber o que é bom para elas e o que é ruim para elas. E até, você pode ter certeza absoluta, 99,9% dos casos, depois que passa aquele momento, a pessoa coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu. O ato de arrependimento. Porque nós colocamos um impulso, porque nós somos impulso e nós também temos aqui, nós colocamos um impulso em vez de parar, respirar e pensar. Essa situação que o mundo hoje está, de tanta gente correr, a gente não tem aquela situação do stop, que é parar, pensar, parar, respirar e pensar. Você tem que parar, respirar e pensar. Se eu estou fazendo aquilo, vai acarretar alguma coisa na minha vida? Vai. Então, o que vai acarretar? Coisas positivas, coisa boa. Então, faz. Coisas negativas, não vai fazer. Você tem que ir ali do 1, 2, 3. E não do 3, eu vou agredir para depois vai arrepender. Não, a gente tem que ter o quê? A consciência. Qual a consciência minha? Consciência plena minha. Consciência plena é o quê? É eu parar, respirar e pensar. Vai me ajudar em alguma coisa? Não. Então, para que eu vou fazer? Para que eu fiz? Não é para que eu fiz, é para que eu vou fazer. E nesses anos de profissão, Raj, é claro, a gente teve pandemia no meio, teve esse estresse todo que a gente falou, mas muita coisa vem mudando em relação ao dia a dia, do que era o comportamento usual para o que é hoje, porque a tecnologia deveria trazer o quê? Mais tempo para a gente, mas tudo que a gente parece que não tem hoje é tempo.
Está todo mundo com todas as facilidades de comunicação, de deslocamento, enfim, de trabalhar em casa. Mas parece que as pessoas nunca têm tempo. Dá esse freio de vez em quando, opa, vou deixar isso de lado, esquece isso aqui e vou cuidar da plantinha ali. Guilherme, o que eu estou percebendo? Muitas das vezes a gente fala assim, o que eu percebo, né? Eu até vou comentar, não a raio de profissional, mas a raio de pessoa. Sim. Muitas das vezes é mais fácil, Guilherme, você cuidar da vida alheia do que da sua vida. A vida do vizinho, ó, aquilo ali está errado. Mas você não sabe como que ele plantou aquilo ali. Né? A gente fala assim, nossa, o jardim dele é tão bonito, mas a gente não sabe o que aconteceu ali. Né? Então, é igualzinho eu falo, nós temos mania, o ser humano tem mania de pré-julgar os outros, né? Então, e ainda mais hoje em dia, né? O julgamento é instantâneo. Sim. E outra coisa que nós esquecemos, a pessoa ela pode estar num caso, eu achei até interessante eu esqueci, uma propaganda sobre a depressão. É a menina totalmente depressiva, deitada na cama, tudo. Sabe o que ela fazia? Ela se maquiava, se autoafirmava que ela estava bem e postava aquilo nas redes sociais. Olha quanto bacana aqui, produzida. Entendeu? Então ela não sofre. Ai daquele falar que não existe sofrimento na sua vida. Todos nós sofremos. A rede social é uma maravilha, né? Todos nós sofremos, mas nós devemos saber, isso que o psicólogo vai fazer, nós devemos saber como lidar com esses sofrimentos. E até para a gente encerrar, mas você tocou num assunto importante, porque a gente está vendo muitos casos de depressão em jovens. Sim. Muitas vezes têm a vida tranquila, né? Os pais proporcionam tudo de bom ali, e mesmo assim ficam deprimidos, com todas as facilidades de estudo, de repente os pais não tiveram, foi uma luta, foi muito difícil, quiseram, né? É claro, propiciar aquilo impossível, mas mesmo assim estão deprimidos. Puxa vida, minha vida está tão ruim, está tudo tão complicado, tão difícil, né? Pede-se uma coisa, vai ali fazer alguma coisa para mim, não sei, não quero. Como lidar com essa depressão? Parece estar tomando conta dos jovens, principalmente. Hoje, ou eu estou enganado? Não, na questão do tratamento psicológico, também existe, né, algum teste que a gente pode estar averiguando. Existe uma escala de depressão que nós utilizamos. Nessa escala de depressão, ela é interessante porque, a partir da aplicabilidade do teste, nós podemos constatar até onde é necessário o medicamento. Do sinal de perigo, né? Alerta vermelha, vamos dizer assim. Sim, porque o que acontece? A depressão, ela é um fator genético, né, que vem já da família, já vem, como se diz, da família. Se minha bisavó tinha depressão, com certeza eu posso ter depressão. Então, o fator hereditário pode ser preponderante. Hereditário, pode ser preponderante. E muitas das vezes é essa situação, de a crise existencial que eu falo, né? A crise existencial é o quê? Eu tenho tudo e não tenho nada. Eu tenho tudo de material, mas eu não tenho o essencial. E a gente vê muito isso, tantos casos de artista, popstar, que tem todo o dinheiro do mundo, toda a fama, mas não tem, sabe lidar mas com você isso. sabe o que? Eles não têm a questão que nós estamos perdendo também os valores, Guilherme. Nós não sabemos, um oi vale muito para uma pessoa do que você pegar e dar o dinheiro. Nós estamos vivendo naquela situação do capitalismo, do consumirismo. Então, tudo que eu acho que a pessoa vai fazer por mim é por causa de interesse, e não é. Muitas das vezes ela pode demonstrar um amor para você ali, demonstrar uma frase de oi que você estava tão necessitada. Ou às vezes até te ajudar mesmo, perguntar se você está precisando de alguma coisa, né? Sim, e aí muitas das vezes, igual eu falo, com a situação de aprendizado, muitas das vezes a pessoa leva isso como sendo uma crítica, ou como sendo uma coisa ruim, entendeu? Então, isso é necessário um tratamento psicológico. Tá certo. Coisa boa esse bate-papo mais uma vez aqui. Obrigada. Quem quiser encontrar ou trocar ideias com a rádio, profissionalmente, que seja, claro, né, psicóloga que onde encontraremos? Nós estamos, eu sou psicóloga clínica, né, e estou, como se diz, especializando em neuropsicologia, né, e aí pode ir nos visitar, né? Lá na Clínica Alto Astral, lá na Rua Manuel da Badia, e também na questão do Instagram, né? Haid.psico, HAIDY.psico, que é meu Instagram. E nós estamos à disposição.
né, para todos irem nos conhecer, nos visitar, saber um pouquinho a respeito. Ah, eu tenho, como se diz, estou neurótica, achando que eu estou com transtorno de déficit de atenção. Vamos fazer um teste para avaliar, para tirar essa dúvida também. Sim, e é muito bom a gente ter uma clínica como a Altasal que pode propiciar isso. Sim, né? Com valores mais acessíveis também. Sim, valores acessíveis. E lá proporciona, né, na questão da psicologia. O que proporciona a Alto Astral na psicologia? Nós atendemos a psicologia clínica, ela atende crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sim. A neuropsicologia também, Guilherme, nós esquecemos de avisar, ela trabalha na questão da neuropsicologia do idoso, que necessita, porque é por causa de Alzheimer, né, de Parkinson. Então, isso há a atenção da reabilitação. Então, a neuropsicologia ajuda também nesse aspecto. Coisa boa. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de dedicar esse tempo para a gente aqui, para essa conversa. De nada, ficamos à vontade. Quando precisar, é só falar. Tá certo. Bom, quem está pegando a entrevista no final e quiser acompanhar, rever, é claro, passa em horários diversos na grade de programação do canal 14 da NET e também essa entrevista número 214. Essa e todas as outras 213 anteriores estão no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, a gente agradece a Raide. E também aos nossos parceiros, seus pais, seria impossível trazer tanta informação bacana. Abraço. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Haste do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Isabela Queiroz, nutricionista, Clínica dos Curativos, Folha Suplementos Naturais e Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.